são os computers. Boa noite, José Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Lídia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosane. Boa noite também, Cecília e Reinaldo, Adriana Dantas, Andréia Dantas. Boa noite, Edivaldo Dantas. Oneida Alves, boa noite. Boa noite também, Carlinhos Rabelo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo a este nosso grupo. Olá, Cláudia Nora e Eliane, boa noite para vocês. Boa noite também, senhor Antônio Onofre. Boa noite, Leopoldina. E aí, Leopoldina, já está 100%? Esperamos que sim. Maria das Graças, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Valdete, seja bem-vinda, boa noite. Dona Neuza, boa noite, que bom, senhora aqui nesse nosso horário. A Dona Neuza, a gente sempre assiste, nos acompanha depois por causa do trabalho, dos compromissos. Hoje ela está aqui ao vivo conosco, que bom. Leda Lovato, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Paulo Santos, boa noite também para você, seja muito bem-vindo, como sempre. Amanda Lavez, boa noite, Dina Faria. Célia Furtado, boa noite. Rosângela, seja muito bem-vinda, como sempre. Já falamos o oi para a Andréia também, né? Marilza Abreu, boa noite. Registrar aqui também o nosso boa noite para o Wagner, que vai entrar depois. Inclusive pediu para que nós lembremos deles nas nossas orações, né? A gente não esquece. Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Arlete Naves, seja muito bem-vinda. E as nossas orações sempre, todos os dias, para todos que já estão aí nas nossas mentes, no nosso pensamento, aqueles que já estão aqui no nosso caderninho de intenções. Seu Luiz Alberto, boa noite também para o senhor. O sininho funcionou hoje, seu Luiz? Obrigado, senhor Antônio. Obrigado. Eu costumo sempre dizer, essa energia de todos vocês, né, dessa família é fantástica. A gente vai sentindo, percebendo, a gente vai se envolvendo nessa energia e vibração de vocês, as coisas ficam realmente maravilhosas, principalmente com o auxílio da espiritualidade, né? Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite, Marlene Porto, seja muito bem-vinda. Obrigado também, seu Luiz. Selma e Dinho, boa noite para vocês. Olá, Valdete. Vamos então fazermos a nossa prece. Nós estamos aqui no nosso horário, a gente dá esse prazinho, né, para as pessoas chegarem, para as notificações ir chegando e as pessoas também vão se achegando no nosso ambiente, na nossa sala. Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. Então, meus queridos amigos, companheiros, meus irmãos, que nós possamos agora nesse instante elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, que nós elevemos o nível das nossas vibrações. Sim, se imagine, se visualize agora nesse instante e que tipo de energia que te envolve, essa energia que é produzida dentro do seu próprio coração e pela sua mente, sobretudo através do cérebro, essa grande usina geradora que nós possuímos. Qual é
a força, a tonalidade dessa energia que cada um de nós estamos produzindo. E que a gente possa perceber, sobretudo, no decorrer dessa nossa leitura e estudo, e ao final, que nós possamos e sejamos capazes de identificar se houve uma mudança na coloração da luz que nós estamos emitindo, ou que nós estaremos emitindo a partir deste nosso encontro, a partir da colheita de não somente informações, mas também de energias e vibrações, porque nós compartilhamos uns com os outros aquilo que nós estamos sentindo. Nós estamos ligados, nós estamos vinculados, sobretudo por laços de amor. Esse amor que nos une, nos reúne e nos impulsiona para um crescimento e uma evolução necessárias. Que nós possamos e sejamos capazes de sentir e perceber a presença de cada um do nosso lado. E é claro, de modo muito especial, daquele espírito amigo do nosso anjo da guarda, que afiançou, que assinou a nossa encarnação, de nós encarnados, e que nos acompanham, nos auxiliando nesse processo de busca pela regeneração, de busca pela própria felicidade, na reparação dos nossos débitos pretéritos. E assim, todos unidos e reunidos, sentindo e emitindo, que peçamos a essa espiritualidade maravilhosa que leve também até os nossos companheiros, os nossos irmãos, familiares ou não, que nos pediram orações ou que necessitam das nossas preces, estejam eles encarnados ou desencarnados, que os nossos pensamentos ajudem na espiritualidade a levar a cada um este abraço fraternal que nós gostaríamos de dedicá-los. Que as nossas preces, orações e vibrações cheguem também àqueles que se dizem e se reconhecem como nossos inimigos, e que possamos a cada dia diminuir a distância que existe entre nós, porque todos juntos, irmãos deste mestre incomparável e filhos de um mesmo Pai, fomos destinados a um único objetivo, a uma única meta: a evolução, a perfeição, a felicidade. E só é feliz aquele que consegue levar e caminhar junto com o seu irmão. Que esses instantes de aprendizado nos fortaleça cada vez mais na fé e, sobretudo, na certeza daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós viemos buscar, e que saiamos dessa existência coroados de êxito, e que os desencarnados possam também nesse instante se preparar para a sequência da sua vida, seja encarnado ou desencarnado, neste ou em outro planeta, mas que as informações trazidas pela espiritualidade auxiliem a todos nós nesse nosso crescimento moral necessário. Que assim seja. E eu gosto sempre de repetir, se deixar a gente fica aqui fazendo as nossas divagações, a nossa conversa com a espiritualidade, né, Tuca? Boa noite. Boa noite também, Lenice, seja muito bem-vinda. Boa noite, Elaine Oliveira. Olá, Elisângela Florencio, graças a Deus estamos bem, Valdete. Sr. Antônio Pazotto, Olga Colasso, boa noite. Olá, Mariinha. Rita Caparelli, um abraço para você, para a Netinha. Olá, Alessandra Tubaldini, seja muito bem-vinda também, como sempre. É um prazer tê-los aqui participando conosco. Dona Luzia, boa noite também para Luísa, para Celeida. Boa noite, Rosilda Martins. Boa noite àqueles que chegarão depois, no decorrer das nossas explanações. Boa noite, Nadsan. Boa noite para aqueles que vão assistir depois em outro horário. Olá, Mariângela. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos e aproveitemos o máximo possível desses nossos instantes de reflexão. E reflexão, gente, é o que nós temos feito nesse último capítulo de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Reflexões porque
porque é uma fase, ou melhor, um capítulo expositivo, onde exatamente o codificador vai nos levando a essa reflexão sobre aquilo que nós entendemos como sinais dos tempos. Ele não diz final dos tempos, é o sinal ou os sinais que vão mostrando para nós que nós chegamos num ponto, que nós estamos chegando, poderíamos dizer, naquele limite para nós mantermos a condição de seres em provas e expiações. O limite se aproxima e nós não podemos deixar de avançar, porque quando este limite atingir o seu ápice, não haverá mais a oportunidade para aqueles que ainda relutam no bem e na prática do bem, a permanecer nesta nau, neste navio conduzido pelo próprio Cristo, dentre outros espíritos puros, que também são responsáveis pela evolução do planeta e pela evolução das criaturas. Olá, Isaura, boa noite, seja bem-vinda. É uma fase ou um capítulo expositivo, com certeza muito poético, onde o codificador vai nos mostrando, como a gente viu no último encontro, fatos e episódios como os que aconteceram lá nas Ilhas Maurício e que ele relata na Revista Espírita de 1867, onde uma quantidade enorme de estrelas cadentes, que a gente sabe mais ou menos como que funciona, né? Esses meteoros, esses pontos de luz que se deslocam no espaço, principalmente ali naquela própria Ilhas Maurício, foi um sinal para aquele povo que alguma coisa estava acontecendo e a epidemia estava avançando. Era um sinal que, de alguma forma, nós aprendemos e vimos lá no capítulo principalmente 24 do evangelista Mateus, que o próprio Cristo havia advertido, mas não eram fenômenos extraordinários, não eram fenômenos sobrenaturais, tudo algo natural, mas que nós não estávamos ainda acostumados a ver, mas que estavam apenas prenunciando, sobretudo naquele momento nas Ilhas Maurício, um mal, uma epidemia, que com certeza ceifaria a vida de muitos, mas preparando a sociedade para novos rumos a partir daquele instante. Assim como nós tivemos as nossas guerras, as grandes guerras mundiais, tivemos recentemente, ainda estamos no meio de uma pandemia do Covid, também ceifando a vida de milhares e milhões de pessoas pelo mundo, mas com o objetivo exatamente de mostrar para a sociedade, o momento, estamos nos aproximando daquele limite, Gustavo Duarte, boa noite, do limite estabelecido para que os seres adotem uma postura e uma postura mais avançada, uma postura mais evoluída, uma postura de espíritos em franca regeneração. Por isso que nós vamos passar de mundo de provas e expiações para mundos de regeneração. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam muito bem-vindos. Então, se nós estamos nessa leida passando ou neste momento, a gente precisa fazer as reflexões propostas pelo próprio codificador. E é este o ponto onde nós estamos. Foi justamente nesse ponto onde nós paramos. Vários movimentos, várias revoluções, sobretudo nos ajudando, Reinaldo, boa noite, seja bem-vindo, nos ajudando neste processo de autoconhecimento. Gente, que oportunidade melhor de se autoconhecer do que a pandemia fez? Eveline, Roberto e Gabi, boa noite. A pandemia fez com que todas as pessoas voltassem para dentro de si, primeiramente voltando para dentro dos nossos próprios lares. Muitas pessoas ficaram, vamos assim dizer, vou exagerar na expressão, enlouquecidas, porque não mantinham contato direto e constante com a sociedade, e nós sempre fomos muito dependentes dessa sociedade, e de repente nós fomos atraídos para dentro do nosso próprio lar, nós somos atraídos para este processo de introspecção, de voltar para dentro de nós, sobretudo para nós identificarmos em qual condição, em qual situação nós estamos. Estamos ainda insistindo em ficar como seres
em provas e expiações? Ou nós estamos realmente querendo avançar? Ou nós estamos querendo nos regenerarmos, né? Cília Machado, boa noite, seja bem-vindo. Então, esta foi uma das grandes questões que a pandemia trouxe para nós. Nós tivemos que abandonar um pouco o nosso olhar social, ou o nosso olhar para a sociedade. A sociedade que sempre comandou, que sempre controlou e controla até hoje os destinos e, por que não, os desejos de grande parte das pessoas. Nós somos controlados por tudo aquilo que vem de fora. A gente não consegue buscar aquilo que nós ansiamos, que nós desejamos, até mesmo porque nós não temos um verdadeiro controle sobre os nossos próprios desejos. E é claro, se eu não controlo os meus desejos, como a gente viu um pouquinho no nosso encontro de ontem, eu também não vou conseguir controlar os meus pensamentos, né, Maria Leusa, Luísa Nalim, sejam bem-vindas. Eu não consigo. O desejo é que vai gerar todos os meus pensamentos. E os meus pensamentos, como nós sabemos, são e é uma fonte criadora. Uma fonte criadora porque ela exatamente vai lançar neste fluido universal, onde todos nós estamos inseridos, né, Marcelo José, boa noite, estamos todos inseridos, vai lançar aquelas imagens. E é através dessas imagens que nós lançamos, como vimos ontem, que os espíritos que estarão à nossa volta captarão as nossas ideias, captarão os nossos pensamentos e ali se relacionarão conosco. Se relacionarão conosco, alguns nos influenciando, tentando nos puxar para o caminho do mal, outros nos influenciando, tentando nos puxar para o caminho do bem. E muitas das vezes nós também influenciando outros a seguir aquele caminho que nós escolhemos. Mas aí está a grande importância. A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Uma das leis que rege o universo, uma das leis naturais, é a lei de liberdade. Quando Deus nos criou espíritos ou princípios inteligentes, é para que, separados e desvinculados do material ou do princípio material, né, Glória Quirino? Foi para que nós utilizássemos a nossa inteligência. E se nós não pudéssemos ou não tivéssemos liberdade, não teria como. Então a liberdade, ela é plena, que a espiritualidade, ou melhor, que Deus nos concede através das suas leis. É claro que a liberdade plena, ou a liberdade máxima, ou a liberdade suprema, se eu posso assim dizer, ela só é possível quando nós conquistarmos a perfeição. Por quê? A liberdade está relacionada com a responsabilidade. E a responsabilidade nada mais é do que você estar preparado para absolutamente tudo, para assumir todo e qualquer compromisso e principalmente para ser um verdadeiro e grande representante do Criador em qualquer parte do universo ou dos universos, como queiram. A evolução tecnológica veio. Isso é um sinal dos tempos também. Por quê? Porque a evolução tecnológica, como a gente teve a oportunidade, inclusive, de trabalharmos isso, né? Nessa exposição lá em Pirassununga, com os nossos amigos aqui, Andréia, Reinaldo, Cecília, e São Antônio Onofre acabou de ver também, como ele disse. Nós trabalhamos um pouquinho essas questões tecnológicas e elas são de extrema importância para nós, gente. Por quê? Porque elas estão sempre um passo à frente. Os espíritos mais avançados, mais evoluídos, eles colocam em aparelhos, evolução tecnológica, aquilo que nós teremos que conquistar com o tempo. Hoje um aparelho, a gente citou o psicoscópio que fala lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu tenho um aparelho que vai medir a energia, a vibração, tudo da pessoa, do espírito. Porque eu ainda não sou evoluído. Se eu fosse um espírito evoluído, eu não precisaria de aparelho. Eu conseguiria identificar, como o Cristo identificava através da dupla vista. Mesmo encarnado, ele tinha dupla vista e tinha todo esse contato espiritual. Então, os aparelhos, eles vão antecedendo as características que nós temos que aprender. Hoje nós estamos aqui conversando através de um celular, de um computador. Mas nós vamos chegar num momento em que o nosso pensamento, ele vai ser o responsável por levar e transmitir essas mensagens que também chegarão no pensamento das pessoas. Mas veja, para isso a gente vai ter que avançar e evoluir. Então a evolução tecnológica, ela vem na frente da evolução
intelectual, da evolução do princípio inteligente, né? Gisela Goulart, boa noite também Natália Silva. Para isso existe aqueles que estão sempre caminhando à nossa frente, e nesse final dos tempos, neste final de era, neste final de ciclo, como a gente falou no nosso último encontro, nós vamos identificando características que nós vamos ter que desenvolver com as nossas capacidades, com a nossa própria potencialidade. O Espírito está preparado para absolutamente tudo, né? Cris Queiroz, seja muito bem-vinda. Então, gente, Kardec colocou isso, e ele vai trazer também, né, sobretudo aquela parte que a gente fala da questão 798 do Livro dos Espíritos, que nós veremos com mais tempo, mais adiante, né? Célio Melo, boa noite, seja muito bem-vindo. Olímpia também, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós teremos a oportunidade de ver mais para frente essa questão 798, mas aqui, neste capítulo, Kardec vai colocar para nós, olha gente, espera aí, o Espiritismo, ele não vai por si só criar essa revolução ou vai renovar uma sociedade. Não, vejam, o Espiritismo que a gente tem estudado aqui, nada mais é do que uma doutrina que apresenta para nós, sobretudo pelo apoio e informações que a espiritualidade que está à nossa frente nos traz. O Espiritismo ele consegue congregar nesta codificação, nesse trabalho de Kardec, informações, princípios e leis que até então não eram conhecidas da criatura humana. A ciência evoluiu e ela vai com certeza parar em determinado ponto. Mesmo avançando, ela vai chegar no limite até que ela consiga se aliar a essa questão espiritual. E o Espiritismo, ele vai exatamente fazer este link, esta ligação. Então não vai ser o Espiritismo que vai evoluir a humanidade. Não, são as pessoas que vão evoluir. E os princípios esposados pela doutrina vai nos ajudar a entender todo este processo evolutivo. E o Espiritismo, nós falamos, ele surgiu no momento oportuno, ele surgiu no momento adequado. Também abordamos de forma mais específica nesse nosso bate-papo, né? Lá em Pirassununga, esse ponto, esses aspectos, porque primeiro vem a evolução intelectual para mostrar, ou melhor, tecnológica, para mostrar para o espírito tudo aquilo que ele vai precisar também aprender e desenvolver em si como características, e automaticamente ele vem trazendo novos conceitos, porque para nova evolução, para novos fatos e fenômenos, eu preciso de novas ideias. Eu não consigo alcançar uma evolução, eu não consigo alcançar um patamar mais alto, mais elevado, se eu continuar com as mesmas ideias retrógradas que eu tinha. Então, naquele período de revoluções sociais do planeta Terra, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Renascimento e por aí afora, vários movimentos, a sociedade, a humanidade foi preparada para quebrar um pouco aquele vínculo com o fanatismo que nós tínhamos, inclusive religioso. Essas grandes separações que existiam. Tudo no universo precisa se comunicar, é uma engrenagem. O ser integral, ele reúne em si absolutamente tudo. Ciência, filosofia, religião, a questão social, a questão emocional, tudo. E a sociedade não poderia ser diferente, então a gente precisa reunir. Então vamos primeiro quebrar esse vínculo e automaticamente alterar aqueles dogmas que fez com que nós tivéssemos muitos arquétipos enraizados na nossa memória e que até hoje nós estamos tentando lutar para vencê-los. Exatamente nesse período que acabamos com esse fanatismo, automaticamente começa a surgir um materialismo. Mas antes que o materialismo se enraize, porque isso é importante, ele vai vir, se ele ficar e se ele não tiver quem o combata, ele vai fincar raízes. Antes mesmo que ele finque as raízes, já surgiu o espiritismo, justamente nessa fase de transição. Materialismo, peraí, você não vai fincar raízes.
E aí vem uma doutrina. Então, veja que fantástico o que Kardec coloca para nós como reflexão neste ponto. Antigamente, ele poderia ser sufocado pelas ideias fanáticas, como tentaram sufocar. O Ato de Fé de Barcelona é um exemplo típico disso. Tentaram sufocar essas ideias, mas eles não conseguiram. E da mesma forma, o materialismo também ainda não enraizou os seus conceitos ou seus preconceitos. Como ele não enraizou, há esse espaço exatamente para a nossa liberdade, para avançarmos nesses conceitos novos. Então, essa fase de transição entre o fanatismo e o materialismo foi e é de extrema importância, tá? As nossas preces, sim, Olga Colasso, para todas essas pessoas envolvidas, que a espiritualidade possa estar assistindo a todos. Então, vejam, o Espiritismo vem não para essa função. Espiritismo, você que vai regenerar. Não! A gente tem que, inclusive, quebrar um pouquinho dessa ideia ou desse paradigma, achando que o Espiritismo vai resolver. Não! As pessoas é que precisam buscar as suas alterações. É a pessoa, né, José Henrique, Joyce Kelly, boa noite, sejam bem-vindos. É a pessoa que precisa buscar. Só que onde nós o podemos buscar? Qual é a fonte? Hoje existe uma fonte, a própria doutrina espírita. E é isso que Kardec está falando. Para fechar, podemos assim dizer, essa parte do sinal dos tempos, antes de entrar na geração nova, ele vai dizer que a gente vai encontrar, sim, muitos retardatários. Ou se vamos encontrar retardatários, né, Helena Coelho, boa noite. Nós vamos encontrar retardatários por quê, gente? Porque, infelizmente, muitos ainda não conseguiram captar que o progresso é uma lei natural. Só que o progresso que muitos desses, serão quase todos retardatários, estão enxergando, é apenas e tão somente o progresso material. Eles não conseguem ainda vislumbrar ou não despertaram para a existência e a grande importância que o espiritual exerce. A influência que o espiritual deve exercer. Não, estão ainda completamente dominados pelo materialismo. E, gente, o materialismo, eu posso assim dizer, ele é sedutor, ele é tentador. Ou se é tentador. E a gente não pode esquecer, né, do velho conceito de tentação que o nosso querido Chico deu. Aquele cachorro grande correndo atrás de você e você doidinho para ser pego. Sim. Tentação, gente, não é algo ruim, não. Principalmente do ponto de vista material. Se você é tentado em alguma coisa, é porque é algo que você adora fazer. É algo que você adora comer. Por isso que é tentação. E, é claro, muitos vão dizer, opa, é difícil resistir à tentação. Sim, é difícil resistir. Por quê? Porque nós temos que ter uma força de vontade um pouquinho maior, né? Então, essas pessoas que Kardec diz como retardatárias, são aquelas que ainda estão muito presas, ligadas e vinculadas a essas tentações, a essas paixões que a sociedade, a humanidade e o materialismo acaba nos seduzindo. A Isaura está dizendo que está travando lá, a Marilza Abreu também parece que informou, mas, gente, vai ficar gravado, depois vocês deem uma olhada, mas porque parece que pode ser principalmente a internet de cada um de vocês, porque aqui parece que está indo tranquilo, tá? Mas aí, se der algum problema na gravação, depois vocês me lembram que a gente retoma aí este ponto. Então, esses retardatários, como diz o codificador, são exatamente aquelas pessoas que, não querendo ou doidinho para que o cachorro os alcance, preferem não resistir à tentação ou às tentações que o materialismo está, infelizmente, proporcionando para as criaturas. Que bom que nós que estamos aqui, pelo menos, estamos conseguindo entender e estamos conseguindo vencer
parte destas tentações. Por quê? Porque a gente já conseguiu separar, ainda que seja uns minutos. Mas nós conseguimos separar diariamente, veja, uma semana, de segunda a sexta, nós estamos aqui. E isso já é algo que vai alimentando a alma e mostrando, opa, eu estou querendo me regenerar, eu estou querendo sair dessa situação, né? Então, preste atenção, Kardec fala, chama, e cada um de nós vamos fazer exatamente essa nossa reflexão, né, Sebastião Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Vamos fazer essa reflexão. Como que nós estamos? E é uma reflexão que a gente vai levar, porque hoje eu começo falando da geração nova, que é o último título de A Gênese. E a gente vai levar essa reflexão para essa parte da geração nova. Os retardatários vão ficar estagnados. Só que a lei do progresso, a gente já falou, é uma lei natural. E sendo uma lei natural, ela é invencível. Gente, Deus, na sua perfeição, Ele não poderia criar, ou melhor, estabelecer leis que pudessem ser vencidas e superadas pelo ser humano, pela criatura. A criatura não pode, em momento algum, chegar a superar o Criador. Então não tem como nós lutarmos contra aquilo que é natural, contra as leis naturais. Se não tem como eu lutar contra, se não tem como eu paralisar a lei do progresso, o máximo que eu vou conseguir fazer é ficar estagnado. Enquanto os outros caminham, enquanto o planeta caminha, eu fico estagnado, eu fico parado, eu fico aqui dando vazão às minhas paixões e tentando seguir e acompanhar dentro das tentações que a sociedade me impõe, que a sociedade me coloca. Eu vou vivendo uma aqui, outra ali, e aparentemente ou temporariamente eu vivo alegre e, na minha concepção, até feliz, porque eu não estou ainda preparado para assumir responsabilidades. Ou seja, eu não estou preparado para ser livre, eu preciso ser prisioneiro. É o que as pessoas, os retardatários que Kardec fala e aqueles que estagnarão, são prisioneiros. Será que nós estamos preparados para sermos livres? E esse, né, é um questionamento que a gente gosta de fazer sempre. Por quê? Só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. Ah, não me passa responsabilidade não. Eu sou livre. Olha a ideia que o povo fala. Eu sou livre. Eu não quero ficar preso e vinculado a nada nem a ninguém. Mas você está preparado para assumir algumas responsabilidades? Pois é. Então, se você não está preparado, você não é livre, você é escravo. Você é prisioneiro das suas paixões, de outras pessoas, dos seus bens. E por aí afora. Podemos citar N coisas que nós vamos deixar para, no momento mais adequado e oportuno, aqui, falando sobre geração nova, que a gente vai, repito, só começar para fechar na nossa próxima aula. A geração nova, nós vamos desenvolver bastante esse tema. Deixa eu só ver aqui alguns comentários. A Cecília falou que a Vivo está muito instável hoje. Com certeza, né, Elaine? Mas assim, não, a gente sabe que está sim entrando. Só que nós precisamos colocar isso em prática. Gente, eu vou aqui iniciar, nós estamos já no finalzinho do nosso horário, mas esse último texto, porque faz parte do mesmo capítulo, e vocês vão ver que Kardec traz uma sequência. Esse último trecho da geração nova, Kardec vai exatamente falar para nós sobre esta geração que vai habitar e que vai comandar e controlar o nosso mundo de regeneração.
É claro que a gente está falando aqui que eu preciso, para implementar ideias novas, ou melhor, para implementar uma vida nova, eu preciso de ideias novas. E essas ideias novas, gente, essas ideias novas eu vou trazer principalmente de pessoas que estão mais à frente, que estão um passo à frente, que já conseguiram visualizar o que está ali depois da montanha, para me dizer o que eu preciso fazer e desenvolver para dar sequência nessa minha caminhada. Então, essa geração nova nada mais é do que alguns seres que virão e trarão para nós esses novos conceitos, como aconteceu com a doutrina espírita. Espíritos desencarnados voltaram e informaram para Kardec: olha, tem algumas coisas novas que vocês não conhecem, essas leis dos fluidos aqui, eu vou te explicar como que é, como que funciona. Esses fenômenos que vocês chamam aí de mediúnicos, não tem nada de extraordinários neles, tá? Então eu vou ensinar e mostrar isso para vocês. Essa geração nova que Kardec fala, nada mais é do que exatamente isso. Seres que estão um pouco mais adiantados, que estão um pouco mais avançados e que vão iluminando este caminho para nós. Esse movimento chamado de emigração, ele principalmente vai ser necessário por quê, gente? Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que chegam ideias novas, eu preciso me livrar das ideias antigas, das ideias retrógradas. A partir do momento que vão chegando seres que têm essa propensão e vão auxiliar a humanidade a praticar mais o bem, eu tenho que tirar aqueles que infelizmente ainda praticam mal e principalmente influenciam aqueles outros que não conseguiram ainda decidir. Este é o principal ponto da geração nova. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como estou vendo muitas pessoas estão tendo esse problema com a internet, e falta 2 minutinhos aqui para a gente encerrar, eu vou parar por aqui e a gente vai começar nesse ponto da geração nova no nosso último encontro, tá? Mas sugiro depois a todos vocês, dê uma olhada na gravação, porque eu tenho praticamente, ou quase certeza absoluta, que na gravação ficou tudo certinho, ok? Então assim, para não prejudicar, que eu sei que muitos ficam tristes quando perde aí um pouquinho, vamos fazer assim, a gente fecha aqui também, eu repito, falta 1 minuto e meio para nós fecharmos o nosso horário. No nosso próximo encontro a gente volta e a gente retoma a geração nova por completo. Esse último texto do livro A Gênese, que nós também, com muita alegria e prazer, conseguimos chegar ao final. Muita paz a todos vocês, um excelente resto de dia, uma noite maravilhosa e até o nosso próximo encontro.